Quero convidá-lo também, convidar o pastor Sérgio, toda a igreja, para em agosto, nós teremos na nossa igreja sede aqui em Jundiaí, a Conferência da Fé, que geralmente eu faço em todas as igrejas onde vou, mas nós vamos fazer a nossa conferência aqui, estará comigo Elias Zé Rodrigues, Zé Roberto, meu filho Elias e minha esposa Ednalva. Estaremos ministrando do dia 3 ao dia 6 de agosto, é quinta, sexta, sábado, domingo, e vai ser uma honra recebê-los lá, vai ser uma grande bênção ter com vocês. É muito importante você ouvir a palavra e você ouvir a palavra da fé. Eu recebi a palavra da fé há alguns anos atrás, fazem 32 anos que estou pregando essa palavra, e eu sei que ela funciona, e eu prego ela como que com uma dívida, porque foi ela que me deu a oportunidade de entrar no meu quarto com meu filho morto e orar 6 horas e 45 minutos e ver ele ressuscitar. Hoje meu filho está vivo, completou 28 anos, canta uma canção maravilhosa que se chama Bom Demais para Não Crer, depois você coloca lá no YouTube, Mateus Emanuel. E durante aquele tempo que eu andava no quarto para lá e para cá, eu tive a oportunidade de experimentar que essa palavra funciona. Então o que eu vou pregar para você é o que eu vivo, e eu tenho muita alegria de pregar isso, porque eu sei que funciona. Eu estou rindo porque eu sei que funciona. Aleluia, amém? Você sabia que a alegria é uma expressão de quem já venceu? Quem está na luta não está rindo, irmão, está lutando. Ele não tem tempo para rir, olha a batalha, mas nós somos mais que vencedores. Quem sabe que você é mais que vencedor? Se você é mais que vencedor, você vai rir do seu problema. Amém? Vencedor é o que luta, mais que vencedor é o que recebe a vitória de quem venceu. Eu estava lá nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de ouvir uma história de um grande boxeador. E esse boxeador, ele lutou contra o seu maior oponente, ele se preparou 6 meses para essa luta. E no dia que ele foi subir no ringue, a esposa dele estava grávida. E ela ficou em casa assistindo pela TV e ele lutando lá, levando pancada, soco vai, soco vem, sangue escorrendo. No 12º assalto ele conseguiu acertar o queixo do oponente, o cara caiu, o juiz abriu a contagem e ele venceu. Colocaram ele no ombro, campeão, 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 deram um cheque para ele, aquele cheque enorme que aparece lá de 5 milhões de dólares para ele. Ele saiu em todos os jornais, o campeão, é o campeão, é o campeão, está mais do que comprovado que ele é o campeão. E quando ele terminou toda aquela cena lá, ele chegou em casa, deu um beijo na esposa, abraçou ela, ela beijou ele pegou o cheque e deu para ela. Agora você entende o que é ser mais que vencedor? Quem lutou foi ele, quem apanhou foi ele, quem venceu foi ele, mas ela mais não deu um murro sequer e ganhou o cheque dele. Aleluia, as mulheres digam amém. Então foi isso. Quem apanhou foi Jesus, quem foi para a cruz foi Jesus, quem venceu foi Jesus, quem derrotou o diabo foi Jesus, quem recebeu toda a vitória foi Jesus. Ele assentou à direita de Deus e disse: vai no meu nome, recebe minha autoridade, recebe o meu poder. Nós somos mais que vencedores. Mas a igreja tem uma mentalidade de luta. E aí, irmão, como é que vai a luta? Eles dizem: sem luta não há vitória. Claro, nós não temos que lutar, porque quem lutou foi Jesus. Agora, se você não quiser a vitória de Jesus, vai chorando, geme e chora. É impressionante como pessoas não entendem a posição dela em Cristo. Segundo a Bíblia, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E nós estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Ele. Pensa comigo, nenhum anjo se assenta lá, nenhum arcanjo, nenhum querubim se assenta lá, mas eu e você em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Então pare de pensar que você é um vermezinho de Jacó, pare de pensar que você é um miserável, porque como você imagina em sua alma, você é. Mesmo que Deus diga para você que você é um abençoado, se você se vê ou se imagina como um miserável, como aquele que vai ter que sofrer para alcançar alguma coisa, sua vida vai ser difícil, igual você está imaginando em você. Você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus e entender que você é filho. E entender que no Novo Testamento, na Nova Aliança, você nasceu em Cristo superior a Satanás. Você precisa entender que agora você está em Cristo. Você não está numa religião. Você está em Cristo. Você não está numa denominação. Você está em Cristo.
E sabe o que é Cristo? É Deus em nós e nós em Deus. Porque a Bíblia diz: o desejo de Deus era habitar no nosso meio, andar entre nós, e disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É impressionante que quando antes de nascermos de novo, eu não sei se você foi lá torcer pelo Corinthians, pelo São Paulo, e era pulando o tempo todo e gritando o nome de um time que no final levava uma goleada. Mas você está num time que nunca vai empatar nem perder. Você está inserido num grupo que é mais que vencedor. Você está em um lugar onde só existe reis, rainhas e sacerdotes. É impressionante que há uma semana atrás, o Flamengo, meu Flamengo, né, levou de 4. E ontem a torcida estava lá, 0-0 ainda, gritando o nome do Flamengo. Eu digo: oh, se esse povo se converte, eu queria que eles cantassem desse jeito. Nós temos um rei que nunca vai perder para nada nem ninguém. E a Bíblia diz que a ele seja dado honra, glória e louvor. E ficamos de boca fechada porque não sabemos o poder que emana do que sai da sua boca. Nós estamos numa aliança chamada superior. Diga: superior. Se você olhar a aliança de Abraão, ela foi tão tremenda que até hoje a bênção de Abraão está disponível para nós. Se você olhar a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Sansão, com Elias, com Eliseu, a aliança que Deus fez com esses homens foram poderosas, mas a nossa aliança é superior. A aliança que Deus fez com ele foi com sangue de bodes e de novilhos. A nossa aliança é com o sangue de Cristo. A nossa aliança é tão superior que Deus derrama seu próprio sangue, nos dá o seu Espírito. Na nova aliança, o que Deus não te deu é porque Ele te fez ser. Pensa um pouco comigo. Aquilo que você não tem é porque em Deus você é. Por exemplo, Deus não te fez o Espírito Santo, mas Ele te deu o Espírito Santo. Deus não te fez fé, mas Ele te deu fé. Já a justiça, Ele não te deu, Ele fez você ser justo. Ele fez você ser curado. Então, aquilo que você pensa que não tem, é porque você é. Então você precisa descobrir quem você é. E Paulo diz: ore para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. É impressionante que nós estamos numa superior aliança, olhando para uma aliança antiga e querendo se comparar com ela. Oh, eu sou o vermezinho de Jacó. Oh, eu sou pobre e cego igual o miserável Jó. Não, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz: não vivo eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei sobre você, mas eu fui ensinado que quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. Se eu fizesse alguma coisa errada, Deus ia pesar a mão. E poderia ser que o que Deus mandou, o que estava acontecendo de desgraça, talvez seja plano de Deus para a minha vida. Mas quando você conhece a palavra, a primeira coisa que eu entendi foi: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E eu lembro que naquela noite, andando no quarto com meu filho morto, roxo, duro e gelado no braço, de um lado estava a doutrina que eu tinha aprendido, que Deus mata, mata, que Deus fere, fere. De um outro estava a palavra: eu saciarei ele com longevidade e lhe mostrarei minha salvação. Eu vou me apegar com isso aí. Deus não me deu filho para calamidade. Eu nessa época era narrador esportivo, eu que fazia as manchetes da rádio, e eu sabia como fazer manchetes para impactar. O diabo colocou imagens na minha mente: pastor não leva filho para o hospital e o menino morre. Eu já vi o caixão saindo na sala, mas eu recusei aquela imagem, porque não era aquilo que eu queria ele ressuscitado. E a Bíblia diz que quando Abraão foi oferecer Isaac, ele sabia que ia matar o filho, mas ele teve uma imagem da ressurreição acontecendo. E essa imagem da ressurreição livrou o filho dele da morte.
Gente, isso é tão poderoso. E eu estava lá, a lei do Espírito da vida que ressuscitou Jesus, vivifica meu filho. A lei do Espírito da vida que ressuscitou Jesus, vivifica meu filho. E eu falei aquilo durante 6 horas e 45 minutos. Até que se abriu na minha frente, parecia uma TV como essa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vivifica seu filho agora. Eu peguei ele, levantei e disse: Mateus, a lei do Espírito da vida vivifica você agora. Ele fez: uau, gente. Uma coisa é orar pelo filho dos outros, outra coisa é orar pelo seu. E a partir dali eu entendi que fé funciona. E como é que fé funciona? Crendo e falando. Você tem na sua vida exatamente o que você fala. Se você fala que é chato, se você fala que nada para mim dá certo, não tem oração nem reza forte que dê jeito em sua vida, meu filho. Você vai ter que mudar a sua confissão. Porque há uma lei no mundo do Espírito que diz assim: se você crê que se fará o que diz, o que você disser lhe será feito. Fé é uma lei espiritual que opera para qualquer pessoa. Então você é crente, está na igreja, só fala em dificuldade, só fala em problema, é porque o seu coração está mais cheio de coisas que é impossível do que aquilo que é possível. E a derrota e o problema não estão fora, estão dentro de você. A mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo, ela já tinha ouvido muito: não tem jeito, não tem jeito. Foram 12 anos procurando os melhores médicos e a Bíblia disse... E o caso dela só piorava. Ela gastou tudo que tinha. Isso significa dizer que dinheiro não resolve seu problema. É bom, mas não resolve. Porque tem casos que o dinheiro não entra, só sua fé. E como é que está a sua fé? Fé vem pelo ouvir. Fé fica pela meditação. Fé cresce pela confissão. Se você vier aqui e o pastor ora por você e te abençoa, mas ao sair da porta você abre a boca e diz: é muito difícil. O negócio está ficando ruim. Não sei como é que vai ficar esse governo. Ei, seu reino é outro. Você está no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra paz é shalom, que significa nada quebrado e nada faltando. Você está no reino que não quebra, é infalível. Jesus é o rei desse reino. E você tem que aprender a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Quando Deus chegou para Abraão, o problema de Abraão não ter um filho não era dinheiro. A Bíblia diz que ele era extremamente rico. Então, o que faltava para Abraão? Dinheiro? Não. O que faltava para Abraão era fé para receber um milagre. Talvez você tenha estudo, talvez você tenha habilidade, talvez você tenha até dinheiro, mas tem coisas que essas coisas aí não alcançam. Ela só pode ser recebida pela fé. E fé é: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Nós temos o mesmo espírito da fé. Eu e você, quando nascemos de novo, recebemos uma medida da fé. E o que estamos fazendo com essa medida? Às vezes estamos usando ela contra nós mesmos. Lembre-se, a confissão da palavra já é a resposta da sua oração. Muitas pessoas, pastor, eles não estão orando a resposta, eles estão orando o problema. Deus não quer ouvir seu problema, Deus quer ouvir a palavra da sua boca, porque Ele vigia pela palavra dEle para cumprir. Vigiar é esperar, aguardar e observar. Deus está observando a palavra dEle. Ele espera que no meio do problema, em vez de falar medo e angústia, você fale o que Deus disse. Deus não me deu espírito de medo. Mesmo que você esteja sentindo medo, fale o que você crê, não o que você sente. E foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava no meio da pressão, as pessoas diziam: não tem água. Aí ele abre a boca e diz: eu sou a água da vida. Mas não tem pão, eu sou o pão. Está tudo escuro, eu sou a luz. Não tem onde ir, eu sou o caminho. Mas não tem como entrar, eu sou a porta. Mas está fechada, eu tenho a chave. Morreu, eu sou a ressurreição e a vida. Ele nunca falava de acordo com o problema. Diga: eu sou abençoado. Vamos, fala com ousadia: eu sou abençoado. Quando o sintoma vier, eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. E o poder de cura vai se manifestar em você. Não vai acontecer só porque Deus falou. Entenda, Deus é Espírito.
João 4:24, Deus é Espírito. João 6:63, a palavra é Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, você é um Espírito. Então, se Deus é Espírito, a palavra é Espírito e você é Espírito, para a palavra entrar na terra, precisa de uma boca. Por isso que Romanos 10:8 diz, mas o que é que você diz? A palavra está na tua boca e está no teu coração. Isto é a palavra da fé. Se você com a sua boca confessar, será salvo. Então, o que é que o diabo vai fazer? Ele vai lançar pensamentos. Seu pensamento é uma coisa tão importante, que é pelo pensamento que o diabo forma uma imagem, um sentimento e te dá uma confissão. Medo e fé operam da mesma forma. Só que medo é fé no diabo e fé que o mal vai acontecer. Fé é fé em Deus, crendo no que Deus disse que iria acontecer. Agora, já que Deus é Espírito, a palavra é Espírito e você é Espírito, tem uma diferença. Porque você tem um corpo físico, você opera nos dois mundos. Então você pode pegar do mundo do Espírito e chamar a existência como se já fossem. Veja que Jesus estava na eternidade com Deus, e ao entrar no mundo foi preparado um corpo. Esse corpo físico dá legalidade a você aqui na terra. Ele é tão importante que Deus cura ele sempre. Porque na hora que esse corpo falhar, seu espírito vai ter que sair da terra. Quando Jesus veio com o corpo dele tinha um propósito: pagar o meu e o seu pecado. O corpo dele foi desfeito com o nosso pecado na cruz. Lá naquela cruz, ele se fez doente, ele se fez maldito, ele se fez pecado, para que eu e você fôssemos transformados de morte para a vida, de trevas para a luz, de maldição para a bênção, de injustiça para justo. Quando você ressuscitou juntamente com Cristo, é chamado a nova criatura. Diga amém alguém. Veja, Adão está lá passeando, vendo todos os animais, todo com a pareia, e diz, para mim não tem nenhuma. Deus lhe deu um sono. Adão dorme, e enquanto Adão dorme, Deus coloca a mão na costela de Adão e puxa Eva. Quando ele acorda, diz, uau, essa é osso do meu osso e é carne da minha carne. O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quem era o pai de Adão? Quem era a mãe de Adão? O que Adão estava dizendo? Uma profecia tão poderosa e tão profunda, que Paulo disse, grande é esse mistério. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Diga, Cristo e a igreja. Olha que profundidade. Adão dorme, Deus coloca a mão, puxa Eva, ele acorda, Eva está lá e disse, osso do meu osso, carne da minha carne. O homem vai deixar pai, vai deixar mãe, vai se unir a ela, serão os dois uma só carne. Aí Paulo diz, grande é esse mistério. Eu estou me referindo a Cristo e a igreja. O que é que aconteceu? Cristo morreu, e quando ele morre, Deus coloca a mão e puxa a igreja. Quando Jesus ressuscita, a igreja está lá. A igreja é osso e carne de Cristo, aleluia. É a igreja que é o corpo de Cristo que dá legalidade. A Cristo está legal na terra. E é por isso que Cristo está aqui hoje à noite. E é por isso que você pode cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, diga, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu. E o quê? E a Bíblia diz que o Espírito de Santidade veio e o ressuscitou, e Pedro disse, a morte não poderia segurá-lo, ele vem, rompeu os grilhões da morte. Mas quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, ele fala que nós fomos ressuscitados juntamente com ele. E que quando Cristo assentou-se à direita de Deus, nós assentamos juntamente com ele.
E que agora, entenda que Jesus não morreu por prédio, nem por cimento, nem por parede. Ele morreu por pessoas. Entenda que Ele é o único caminho que vai levar você ao céu. O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aceitar Jesus não é aceitar uma religião. Você está aceitando a grande obra de redenção. Você está entendendo que Ele é a sua paz. Você está entendendo que Ele perdoou os seus pecados e que só Ele te dá acesso a Deus. Não estamos falando aqui de uma denominação, então. Estamos falando aqui de uma obra chamada redenção. Diga redenção. Redenção significa comprados de volta para o reino de Deus pelo sangue de Jesus, para nunca mais voltar à escravidão de Satanás. Lembre-se, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus soprou no homem dizendo, seja fecundo, multiplique-se, produza, domine a terra, governe. Quando Deus falou essas palavras, entrou no homem e o homem se tornou alma vivente. Com o tempo, o homem desobedece a Deus. Não era simplesmente o fruto, era a desobediência a uma ordem direta. E aquela desobediência causou morte no homem. Você sabia que do dia que ele morreu, espiritualmente, para morrer fisicamente ele levou 930 anos? Então, a morte de Adão foi primeiro espiritual. E depois foi uma morte natural. Por causa do pecado e ter nascido debaixo do pecado, nós já nascemos espiritualmente mortos, mas o nosso corpo está vivo. Você tem 20 anos, 30 anos, 50 anos. Se não nascer de novo, seu espírito continua morto, que significa separado. Morte não é o fim das coisas, morte é separação. Veja que Lázaro morreu, lembra? Aquele homem pobre que estava na casa na frente do homem rico, os cães vinham lamber a ferida, ele morreu, aí Jesus diz assim que Lázaro morre, a Bíblia diz que o rico também morre, e estando em tormento, diz, pai Abraão, Lázaro, veja, que no céu não tem amnésia. Mas Jesus disse, tem um abismo entre vocês dois aí, os que estão lá não passam para cá. Então quem disse a você que missa de sétimo dia vai te tirar do inferno, pode te colocar no lugar melhor, enganou você. Porque existe um abismo, e os que estão lá não passam para cá. A única maneira de passar para cá é aceitando Jesus em vida. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então, o que nós recebemos? Quem somos? E o que temos? Diga, eu tenho uma herança. E você precisa entender que a sua herança lhe dá direito a tudo. Agora, para receber uma herança, por que a nova aliança é superior à velha? Por que Deus teve que trocar o Velho Testamento pelo Novo Testamento? O Antigo Testamento pelo Novo Testamento? Por que Deus teve que trocar? Porque cada vez que Deus fazia uma aliança, quem morria era os touros, os bodes, os novilhos que morriam. Nem Deus, nem com quem ele fazia aliança morria. E para um testamento ter força de lei, o testador, aquele que dá o testamento, tem que morrer. Porque se ele não morre, o testamento não pega força de lei. Enquanto o testador está vivo, mesmo, vamos dar um exemplo, você está no testamento de Silvio Santos. Ele diz, eu vou te colocar aqui no baú. Você está lá. Aí você diz, o que é que eu tenho direito? Você tem direito a um iate, você tem direito ao baú, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Uau! Eu estou precisando agora, eu quero tomar posse. Se o santo está vivo, o testamento não vale nada. Enquanto ele estiver vivo, o testamento não tem força de lei. Por isso que no Velho Testamento, tudo que Deus fazia é, se você guardar, se cumprir, se obedecer, era uma maneira que Deus tinha de te abençoar. Como o homem não podia guardar, nem cumprir e obedecer, porque a lei do pecado impedia ele de fazer aquilo, que ele estava vendido ao pecado como escravo, ele não podia alcançar, Deus teve que resolver o problema dele, vindo ele pessoalmente. E aí quando ele chega na terra, ele diz assim, a lei diz isso, eu digo isso. A lei diz isso, eu digo isso. Por quê? Porque toda vez que se mudasse o sacerdote, poderia mudar a lei.
Quando Jesus entra como sumo sacerdote, ele muda a lei. Quando ele muda a lei, ele diz, se você crer. O Velho Testamento diz, se guardar, se cumprir, se obedecer. Na Nova Aliança, Jesus diz, se você crer. Só que ele precisava morrer. Aí ele morre. Quando ele morre, o testamento pega a força de lei. Só que como ele não tinha pecado, e o pecado não era dele, era meu e seu, ele ressuscita porque ele nunca pecou. Aleluia. E quando ele ressuscita para a nossa justificação. Agora é justo que vocês sejam abençoados. Mas a igreja não entende que é justo, então ela diz, eu não me acho digno. Eu não sei se Deus quer me dar aquilo, porque eu fui tão pecador. Lembre-se, você foi em Cristo, você não é mais um pecador. Você é uma nova criatura. Pecador que vive na prática do pecado. A prova é tanto que você nasceu de novo, que quando você erra ou peca, o que é que você faz? Se sente mal, se arrepende, quer chorar. O que é isso? A nova natureza. O pecador lá fora não tem isso. Vamos a um exemplo que você chama um encanador na sua casa. E ele vem consertar o cano. Aí ele diz, por favor, pega essa chave de cano aí para eu arrochar aqui. Você pega a chave de cano, faz você um encanador? Encanador que vive na prática. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia. Gente, como é bom a palavra, hein? Como é bom poder tomar posse da palavra. Como é bom se posicionar, olhar e declarar e ver aquilo acontecer. Como é bom saber que Deus disse, tudo é vosso. Você é de Cristo e Cristo é de Deus. Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada, sabe o que é que ele estava dizendo? Lembra quando eu fui tentado no deserto e o diabo disse, toda autoridade e toda a glória desse reino foi me dado. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, toda autoridade foi me dado. Então toda autoridade, toda glória, todo o reino, toda a riqueza dessa terra é da igreja. E o propósito é que você possua essas coisas para o reino de Deus expandir-se na terra. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real e a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga, eu sou um abençoado. Diga para o seu vizinho, você é um abençoado. Veja comigo, por favor, João capítulo 1, versículo 14. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diga comigo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora o versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Diga, poder. A palavra poder aqui significa capacidade sobrenatural para produzir resultado. Quando Abraão creu em Deus, Deus lhe deu uma capacidade sobrenatural para produzir resultado. O poder entrou no ventre de Sara, que era estéril, com 90 anos, idade avançada e o ventre amortecido. E você sabe que tudo que está morto, por muito tempo, vai apodrecer. E o que é que acontece com o poder qual foi o poder que foi liberado para ela? Ela olhou para as estrelas, olhou para a areia, pegou a palavra de Deus e disse, glória a Deus, assim será. E a Bíblia diz que Deus deu a ela poder para ser mãe, mesmo fora da idade. Então, o que está acontecendo aqui é que eu não tinha poder para ser filho, você não tinha poder para ser filho, mas Deus nos deu poder para sermos filhos. Só precisa recebê-lo. Agora, já que você nasceu de novo, tem uma nova vida para você andar, e nessa nova vida você vai precisar de alguém que conhece ela para te ensinar a andar. E quem é, pastor? Quem é? Onde é que ele mora? Dentro de você. Uma pessoa chamada o Espírito Santo.
O Espírito Santo veio morar em você. E ele é o poder que Jesus fala em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio habitar em você. Olha comigo Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Romanos capítulo 8, verso de número 14 diz assim: pois todos os que são guiados, instruídos ou ensinados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Lembra João 1,12? O que é que diz lá em João 12? Mas recebereis poder para ser feito filhos de Deus, se você crê no nome. Qual é a condição? Crer no nome. Por exemplo, quando uma pessoa que não crê no nome, um problema vem para ela se desespera, então ela vai no cigarro, porque ela pensa que vai ter paz fumando. O pecado não é o cigarro, mas o pecado é ela não crer que Jesus é a paz dela. Porque quando ela crê que Jesus é a paz, ela não corre para o cigarro, não corre para as drogas, não corre para a bebida, não corre para o pecado. Ela vai para a palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós fazemos menção do nome de Jesus. Oh, aleluia. Agora veja bem o que está acontecendo aqui. Diga, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção, eu não tinha poder, mas ele me deu poder para ser. Crendo no nome, eu me torno filho. Como filho, ele me dá o Espírito. A função do Espírito é testificar que você é filho. Por que filho? Porque o versículo 17 de Romanos 8,16 diz assim, Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Diga, somos filhos. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Diga, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ou seja, o que ele herdou é 50% dele, 50% seu. Aleluia. Dá vontade de correr, não dá? Aleluia. E co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que sofrimento é esse, apóstolo? O sofrimento que você sofre na vida espiritual é até você conhecer o que é seu. A falta de conhecimento gera sofrimento. E é por isso que Paulo diz, ore para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Efésios 1,16, até o versículo 23, você deveria orar todos os dias pela sua vida. Não cesso de dar graças a Deus por mim, nesse caso você se inclui, para que Deus dê no meu entendimento o espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória, qual a suprema grandeza do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitou ele dentre os mortos e colocou ele assentado à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de principados, de potestades, de poder e de domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés e deu para a igreja. Quem é a igreja? Diga alto, eu sou a igreja. Veja, ele sujeitou tudo e deu para a igreja. Ele deu para a igreja. A igreja é você, ele deu a você. Quem não entende sua autoridade pensa que está lutando. Olha o que Efésios 6,18 diz. No versículo 12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. E eles fazem uma voz bem religiosa, né? Contra potestade. Quando eles terminam de ler, os irmãos estão com os pés na cadeira mesmo. Jesus, volta logo. Mas esses mesmos principados, potestades, poderes do mundo tenebroso, a Bíblia diz que nós estamos muito acima deles. E que eles estão debaixo dos nossos pés. Aleluia. Pés na Bíblia significa domínio. Pés significa lugar de território. E a Bíblia diz, aonde colocar a planta do seu pé, eu dei para você. Aleluia. Estão comigo até aí? Olhe para mim aqui agora. João 1,12, diga, João 12.
diz que eu recebi poder para ser feito filho. Ou seja, eu não tinha capacidade de ser, eu não tinha condição de ser, mas Ele me deu o poder e me fez filho. Agora eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Foi o que Ele fez? Ele enviou o seu Espírito, recebi o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Primeiro, testificar que você é filho. Depois, testificar que você é herdeiro. Lá no céu não tem demônio para expulsar, os demônios estão aqui na terra, porque pessoas estão dando brecha. Lá no céu não tem problema de escassez. O problema está aqui. Lá no céu não tem falta de nada. É tanto que Jesus diz, ora para ser aqui como é lá. E como é que você transforma a sua vida no céu? Pegando o que a palavra de Deus diz e confessando com a sua boca. Vamos dar um exemplo, que na sua casa está passando um problema terrível. Em vez de estar falando sobre aquele problema, que você só vai maximizar ele, comece a declarar a bênção de Deus na sua vida. Já que você tem o que fala, comece a falar, obrigado pelo meu celeiro cheio. Em vez de abrir o armário e dizer, meu Deus, não tem nada, meu Deus do céu. Abrir o roupa e dizer, só tem essa roupa, porque você só tem o que fala, então só vai ter aquelas roupas. Você tem que aprender a falar. Jesus olhou para a figueira e não disse, não tem mais figueira. Sabe o que ele disse? Seca, vai, desaparece. Quem criou você fui eu. Você sabia que a videira foi criada pela palavra? Foi Jesus que criou aquilo. E Jesus não criou aquilo para ter de vez em quando, Ele criou aquilo para ter sempre. Porque no céu não tem escassez. Eu vou mostrar para vocês a limitação de escassez. Alguém aqui já passou na pia da sua casa ou na pia do banheiro e viu a torneira aberta e correu para fechar? Por que você faz isso? Para não gastar, pastor. Glória a Deus. Por quê? Porque a sua mente está limitada à caixa d'água que você tem e está limitada ao salário que você tem para não pagar mais de 3 mil reais de água ali, correto? Então você sabe que aquela torneira está conectada a uma caixa d'água ou estará conectada ao teu salário. E porque você sabe o teto dele, ele tem um limite. Então, significa que aquela torneira estando aberta é desperdício. Porque meu senso é de escassez. Porque se deixar ligado, vai acabar. Estão comigo? Vamos pegar essa mesma torneira, vamos colocar um cano nela e vamos ligar ela lá no fundo do mar. E vamos abrir ela agora. Será que você vai estar preocupado se vai acabar? Você vai passar hoje, ela vai estar lá. Você vai passar amanhã, ela vai estar lá. Tem uma rocha lá no Rio de Janeiro, na subida do Cristo Redentor, que as pessoas vão lá. Pega uma garrafa, bota, porque da rocha está fluindo água. Pastor, quando eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas, mas já tinham passado muitas ali. E desde que se entende por gente, aquela rocha está assim, ó. Pessoas colocam a garrafa, tira e ela continua. Tem horas que não tem ninguém e ela está lá. De madrugada tem ninguém, ela está lá. Porque a fonte dela é inesgotável. Se Deus criou algo no natural inesgotável, imagina Ele. E a Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e não vai faltar nada. Que o Senhor é a força da sua vida. Que nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará na sua tenda. Que Ele vai adiante de você destruindo porta de bronze, ferro de ferro. Então, em vez de acordar e dizer, meu Deus, como é que vai ser esse dia? Vamos ver como é que está a cotação do dólar. Vamos ver como é que está o comércio aí, porque eu não sei nem o que é que vai acontecer. Eu sei, a minha vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na presença do Senhor. A Bíblia diz, este é o dia que fez o Senhor. É o dia de vitória em minha vida. Abra sua boca e fale a palavra. Diga, obrigado, Pai. O Senhor vai adiante de mim, vai trazendo riqueza das nações. Não vai faltar nada hoje, porque este é o dia que o Senhor preparou para mim. Deus não preparou esse dia para você ficar doente. Deus não preparou esse dia para você ter falta. Você não perde para o diabo porque Jesus venceu ele. Você não perde para as circunstâncias porque Jesus venceu. Você está perdendo porque você fala. Abre comigo em Provérbios 6:2, por favor. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Vamos ver o que a Bíblia diz aí.
Provérbios capítulo 6, versículo de número 2. Todos encontraram? Todos encontraram? Versículo 2: Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Diga enredado. Enredado aí é preso ou capturado. Essa palavra, estás preso com as palavras da tua boca. Eu pensei que era fulano que estava atrasando minha vida. São as palavras da sua boca, meu filho. Eu pensei que é porque fulano rogou uma praga em mim. Não, as palavras da sua boca. O que você está falando está dominando. A palavra aqui, enredado, significa armando uma armadilha para você mesmo. Ou seja, o que você está falando continuamente, não é falando de vez em quando, é o que você tem falado, está armando uma armadilha para você. E o que você está fazendo vai prender você mesmo. Então pare de falar que você não tem. Quando você não tiver, não diga que você não tem. Diga o que a palavra de Deus diz. Senhor, meu pastor, não vai faltar nada. O que você vai fazer? Você vai pegar a palavra de Deus e citar sobre sua situação. Quando Deus levou aquele homem para ver o vale de ossos secos, o que foi que ele disse? A Bíblia diz que era ossos sequíssimos, não foi? E aí Deus fez ele andar no meio do vale e disse: esses ossos poderão viver? Ó Senhor Deus, tu sabes. Deus disse: profetize sobre ele. A minha pergunta é: por que Deus não profetizou? Lembra? Deus é Espírito. A palavra é Espírito. Para o Espírito entrar na terra precisa de um corpo. Para a palavra entrar na terra precisa de uma boca. E a boca é a sua. Sua boca não é só para comer feijão, dar beijo no seu marido, tomar sorvete. É aqui que se produz milagres. Glória. Aleluia. Você foi criado com o sopro da boca de Deus. Deus soprou, mas Deus não encheu você como quem enche um balão. Deus sopra falando. O sopro é a palavra falada. E ele disse: você é a minha imagem, então seja fecundo. E a gente pensa que fecundo é só fazer filho. Fecundo é a habilidade sobrenatural que Deus te deu para produzir resultado. Você é altamente criativo. Você é altamente capaz. Só que o diabo faz o quê? Você não vale nada. Mas eu gosto de você. Mas você não consegue. O diabo faz você pensar na primeira pessoa. Só que ele fala do que é próprio. Jesus não disse isso, não disse? Jesus disse: quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, para ele é o que ele é. Só que ele trabalha na primeira pessoa dizendo que você é. Então, você pensa que é você, mas é um pensamento externo. Pode prestar atenção, que aquele pensamento não está vindo do coração, está vindo externo. E aí você se pensa: ai meu Deus, para mim tudo é mais difícil. 7 vezes 3, 21 vai 2, dá nada, dá não. Oh Deus, por que para mim tudo é mais difícil? Porque você não entendeu que o mundo espiritual é regido por palavras. Daniel abriu a Bíblia e começou a ler Jeremias. Aí disse: espera aí, já fazem mais de 70 anos. Já era para estarmos livres. O que é que estamos fazendo aqui no cativeiro? Sabe o que foi que ele fez? 3 vezes no dia: obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Começou a dar graças. Ele pegou o que estava escrito e começou a dar graças. 21 dias depois, um anjo aparece e diz: Daniel, desde o primeiro dia, eu ouvi tua oração. Eu fui enviado para te trazer a vitória, mas o anjo da peça lá em cima me resistiu. O anjo Gabriel veio, está batalhando lá. Eu passei para te trazer as boas novas. Presta atenção. A confissão antecede a possessão e abre caminho para o anjo adiantar o seu tempo de milagre. Ele disse: eu vou voltar para lá e vou batalhar, mas já está aqui tua vitória. Então, as palavras de Daniel, 3 vezes no dia, abriram o caminho para o anjo passar e trazer o milagre para ele.
foi o que Daniel fazia? Dava graças. O que é ações de graça? Louvando a Deus por um benefício recebido. Eu oro a Deus por esse celular. Deus, eu preciso do celular. Me dê o celular. Se eu creio que recebi, eu digo, Pai, obrigado que já é meu. Obrigado que já é meu. Porque fé não anda por vista. Se eu der graças quando o celular chegar, não é fé, é gratidão. Fé é chamar como se já fosse. Em outra mão, se comportar como que já é seu. Se o celular chegasse na sua mão hoje, você não ia dar um glória, não ia pular, não ia se alegrar. Se você entrasse na sua conta bancária lá e tivesse 100 mil de oferta, você ia dizer, uau! Ia ou não ia? Quer que eu me benza aqui hoje à noite? Você está lá, entrou um Pix. Aí eu pergunto, você viu o dinheiro? Não. Você pegou o dinheiro? Não. Você cheirou o dinheiro? Não. Você viu um extrato. Você viu algo escrito e creu. Que tal você crer no extrato de Deus? Eu tenho certeza que se você abrisse o seu Pix e visse lá 100 mil, você ia dizer, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Eu pregando em você, oh Deus, eu vou ali, eu vou lá. Você estava aqui, mas já estava lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, lembre-se, a mesma coisa o diabo vai fazer quando lançar algo sobre você. Ele vai dar um sentimento de medo, um sentimento de perca, e você, o que é que você faz quando sente isso? Cala a sua boca e começa a falar consigo mesmo. É aí onde está o problema. É a conversa interna que está atrapalhando você. Você precisa aprender a falar a palavra para você, para gerar convicção em você. E não só na hora da pressão. Veja a formiga, ela trabalha antes. Quando a chuva vem, ela já tem toda a provisão. Não espere trabalhar se eu crer, só quando vier um resultado negativo. Vai dar mais trabalho. É mais difícil crer para a cura quando a dor está lá. Eu sei o que é isso. Quando eu jogava futebol, eu levei uma pancada que o cara disse, nunca mais você pode jogar. Eu coloquei minha mão em cima e disse, em nome de Jesus, foi Deus que criou esse joelho. Volte ao normal. 15 dias depois eu tirei o gesso, bati a perna, fui jogar, estava perfeito. Aleluia. O primeiro prédio que nós pegamos em Jundiaí, lá na Engenheiro Molevade, eu ia passando, olhei para o prédio e disse, uau, aqui dava a igreja perfeita. Era uma loja de carro. Eu abri na grade do portão e disse, loja, sai daqui. Em nome de Jesus, tomo posse. 3 meses depois eles tinham saído. Fui fazer a negociação com o dono da loja. Ele disse, é 25 mil. Eu disse, dou 10. Mas na minha igreja, na época, só entrava 5. Foram 6 meses de negociação. Um tempo depois ele chegou e disse, tá bom, pastor, eu faço 20. Eu disse, dou 10. Eu disse, então não vou alugar para o senhor, não. Eu disse, se não alugar para mim, não aluga para mais ninguém. Está me amaldiçoando? Eu disse, não, já tomei posse. Todo dia eu passava para a igreja, pegava na grade e dizia, obrigado, pai, por esse prédio. Aí um dia ele ligou para mim e disse, pastor, vem aqui que eu quero negociar, falar um negócio com o senhor. Vou fazer 15 para o senhor, tá bom? Eu disse, não, dou 10. Quem sabe que a Bíblia diz que Deus nos deu o poder para negociar? Tem uma unção na sua vida para negociar. Então, ele chegou e disse, 12, tá bom? Eu disse, 10. Não, então, eu não faço não. Eu disse, tá tudo bem. Entrei no carro e fui para casa. 2 dias depois ele me ligou, tá bom, eu faço 10. Eu digo, agora eu só posso pagar 8. Ele disse, o quê? Como é que pode? Eu disse, o senhor demorou demais. Ele disse, então tá bom, vamos fazer 8 para você. Agora eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Domingo à noite eu passei na sua igreja, tinha umas 15 pessoas lá só. Como é que você vai pagar esse prédio? Eu digo, pela fé. Ele disse, eu já tinha visto doido, mas igual a você não. Mas eu gostei tanto do Senhor, que eu vou fazer para você. Fé te dá graça. Fé abre portas. Mas eu quero dizer para você que você tem uma alma. E é ela que te atrapalha. Porque na hora que o homem disse, então está fechado. Parece que a anestesia saiu. Quem aqui já esteve jogando bola, levou uma pancada, depois que fria é que a dor vem?
Meu irmão bateu medo. E eu disse, Deus! E agora? Corri para minha cadeira de papai e comecei. Desse jeito, parecia que eu estava narrando futebol. E Deus disse, o que é que você está fazendo? Eu disse, eu estou orando, eu estou orando. Deus disse, isso não é oração, é desespero. Deus disse, fique quieto. Quanto é que entra na sua igreja? Quanto é o aluguel da sua igreja? Eu disse, 5. Quanto é que entra? Eu disse, 3,5 ainda. Ele disse, todo mês você não paga? Eu disse, pago. Ele disse, então, tanto faz. Eu estava saindo do aluguel de 5 para 8,5, entrando 3,5 na igreja. E Deus estava dizendo, tanto faz. Não é você mesmo que paga? Gente, eu tenho visto a fidelidade de Deus. E como Deus é fiel. Passamos quase 8 anos naquele prédio, pagando 8,000. E ele disse, 6 meses eu subo. Nunca subiu. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu chamei ele e disse, agora, deixe-me orar pela sua loja que está tudo fechada. Eu vou orar por você e Deus vai lhe abençoar tremendamente. Ele disse, ore, Virgem Maria, ore, vale-me Nossa Senhora. Aí eu orei por ele. Todos os prédios dele foram alugados. Ninguém supera Deus no dar, meu irmão. Vou dizer de novo, ninguém supera Deus no dar. Diga para o seu vizinho, se prepare para desfrutar de uma avalanche de milagres ainda esse ano. Aleluia. Pare de olhar para o seu salário, porque o Senhor é o teu pastor e não vai faltar nada. Então, o que é que eu faço? Eu pego a palavra, eu medito nela, eu louvo a Deus, eu me encho com a palavra. Quando a palavra está enraizada em mim, eu lembro que Deus disse a Josué, não pare de falar de dia e de noite. E se você fizer isso, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei com você. E se você meditar de dia e de noite, você fará seu caminho próspero. Meditar é se ver dentro dele. Se veja abençoado. Se veja próspero. Veja as bênçãos de Deus chegando. É maravilhoso. Gente, agora, eu poderia contar cada testemunho aqui para vocês, engraçado. Eu já viajei para os Estados Unidos liso, sem ter um centavo. Eu olhei a minha escola e disse, eu vou aí. Uau, quando você aprende a andar pela fé, você deixa de depender do natural, porque sabe que aquele que prometeu, ele há de cumprir. Você deixa de viver a vida só na igreja e leva o evangelho para o seu dia a dia e sabe que funciona. Aleluia. Me chamaram para orar por um rapaz. Eu entrei na casa dele, o médico tinha desenganado ele. Eu entrei na casa dele, eu nunca tinha visto aquilo. Uma barriga, ele era magrinho. Uma barriga grande. As veias pareciam estar saindo. Parecia eu não sei se vocês conhecem aqui, cabaço, lá no Nordeste, um negócio meio, né? Parecia um cabaço, aquela coisa dura, um capacete, vamos dizer assim. As veias dele saindo, eu disse, o que é isso? Cara, isso é um tipo de câncer. Eu liguei, tá bom. Coloquei a mão sobre aquilo, duro, parecia um pau. Eu disse, em nome de Jesus, espírito de câncer, morra! Gente, foi na hora, a barriga dele fez... Uau! Jesus disse, coloque suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu creio nisso. Eu vi isso acontecer com meu filho. Eu vi isso acontecer com um prédio. Eu vi isso acontecer com um carro. Eu já dei 8 carros. Esse carro que eu estou aí, está na casa de seja agora. Esse carro que eu estou aí, veio pela confissão. Eu sentei no meu sofá e disse, Deus, eu preciso de um carro. Onde é que tem um carro na Bíblia para mim? Ele disse, Salmo 68, 17. Eu abri, se os carros de Deus são milhares e milhares, e Deus está no meio dele, eu digo, opa, obrigado. Para Deus estar no meio dele, eu tenho que estar no meio, porque para Deus estar nele, Deus está em mim. Deus não está no carro, Deus está em mim. Pai, obrigado pelo meu carro. Eu só precisei definir qual era o carro e começar a dar graças.
E um favor incomum aconteceu. Não tem um dia no pagamento desse carro que a provisão não chega. Deus é bom. Eu estou dando testemunho do que fé funciona. Quando eu olhei a Times Square, eu disse, eu vou lá. Obrigado, Pai, eu vou na Times Square. Eu só continuei falando e dando graças. Dando graças. Um dia eu morava em Campina Grande. Fui para a capital, em João Pessoa, pregar na igreja. Quando eu fui passando na frente de outra igreja, já tarde da noite, quase meia-noite, estava tendo culto. Eu disse, uau, que glória, 11h30 da noite do domingo, culto. Eu fui até lá. Quando eu parei no sinal, que eu olhei, um irmão estava lá, pastor Sejão, vem aqui. Eu encostei o carro, ele disse, o sonho dessa pastora é te conhecer, porque ela é muito alimentada com suas ministrações de fé. Vem aqui. Eu entrei, ela me abraçou, o marido dela me abraçou e disse, dê uma palavra para nós aqui, nem que seja de meia hora. Eu falei rapidinho e fui. Quando eu fui saindo, ela disse, olha, eu estou indo hoje para os Estados Unidos, o senhor quer ir lá? Eu disse, quero. Aí eu fui para Campina, 15 dias, ela me ligou, naquela madrugada ela viajou. Ela me ligou e disse, pastor Sejão, eu falei do senhor aqui para o pastor da igreja, ele quer que o senhor venha aqui, o senhor quer vir? Eu disse, quero. Um mês depois eu estava chegando em Miami. Eles me pegaram em Miami e levaram para Fort Lauderdale. Eu preguei 3 dias lá naquela igreja. Quando eu preguei tinha alguém de Boston. Eu disse, meu Deus do céu, o pessoal lá em Boston precisa ouvir isso. O senhor quer ir lá para Boston? Eu disse, quero. Eu sei que nesse dia eu passei 4 meses lá. Eu estou pregando lá em Boston, faltando um mês para voltar. Eu fui pregar numa grande igreja lá de Boston, na época de Oriol de Jesus, eu acho. Eu estou lá pregando na igreja, e de repente o irmão disse, o senhor quer ir para Newark? Eu disse, quero. No culto a gente vai para Newark. Eu disse, onde é Newark? Eu disse, vizinha Nova York. Eu disse, bora. Entrei no carro e fui-me embora. Cheguei lá, Marco Feliciano pregou no sábado, eu preguei no domingo. Quando terminou o culto no domingo, o pessoal disse, o senhor quer ir para Times Square? Eu nem me lembrei, eu disse, quero. Eu disse, a gente vai sair agora, geralmente no domingo à noite a gente vai lá, e o senhor vai conhecer, a gente falou aqui, esse homem precisa conhecer lá. Eu fui. Quando eu cheguei, eu lembro que nesse dia eles tinham me dado de presente um terno, que ia até aqui, aquele terno de negão, mostarda, a cor mais linda, eu gostava. Então, quando eu desci do carro, que eu olhei, eu me lembrei, eu fiz, a Times Square. Deus, eu estou na Times Square. Aí eu fiz assim, eu comecei a rir. Na hora, passou uns 50 japoneses. Você sabe o que é o japonês? Todos eles andam com máquina Nikon. Aí eles viram aquele homem grande, com terno mostarda, rindo. Eles começaram a bater foto. Aí eu acho que eu estou lá em todo o Japão. E eles começaram a bater foto e Deus disse para mim, você sabe quanto eles gastaram para estar aqui? Eu digo, não! E quanto você gastou? Eu disse, nada, Aí Deus disse, bota a mão no seu bolso, quanto é que você tem? Eu disse, nada, estou liso. Deus disse, eu te trouxe aqui sem nenhum centavo, para você ensinar a fé a meu povo, porque eles estão muito limitados ao que têm. Gente, eu saí de Campina Grande, na Paraíba, para Times Square, em Nova York, sem gastar um centavo. Passei 4 meses nos Estados Unidos, sem gastar um centavo, comendo do bom e do melhor. Para você ter uma ideia, eu fui para a casa de uma mulher e ela tinha pecado. E eu estava passando jejum e oração sem necessidade, você entende? Ela não tinha nada em casa e eu jejuando. Aí eu disse, Pai, tua palavra diz que o Senhor se lembra das boas ofertas. Quando eu levo pessoas na minha casa e na minha igreja, eu dou sempre o melhor para elas. E eu não vim para os Estados Unidos passar fome. Eu estava dormindo no chão, nada contra dormir no chão. Estava dormindo no chão, passando necessidade. Aí eu fui pregar numa igreja naquela noite. Eu disse, tem alguma igreja aqui perto? Me levaram. Ela me levou, deixou na porta e foi embora. Quando eu cheguei lá, coloquei meus CDs lá, terminei de pregar, tinha 2 senhorinhas
Aí elas duas chegaram e disseram, Deus falou com a gente para cuidar do senhor. E eu digo, eu tenho certeza que foi ele. Aí ele disse, podemos pegar suas malas onde o senhor está? Eu disse, com certeza. Eu estava 3 dias jejuando, gente. Então, eu peguei e fui para a casa daquela senhora. Cheguei lá, o filho dela me recebeu e disse, pastor, nós somos muito abençoados pela palavra que o senhor deu hoje à noite. Meu Deus do céu, olha, o que o senhor precisar aqui nos Estados Unidos está com a gente. Esse é o quarto que o senhor vai ficar. Era uma cama, king, 2x2. De um lado tinha maçã, de outro tinha pera. Eu comecei a rolar na cama e dizer, oh, aleluia. Obrigado, Pai. E eu me lembrei do que Deus disse no Salmos 20, lembre-se de todas as suas ofertas. Semeie porque você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe o que está preparando para o seu futuro. Então tudo que você está semeando, palavras são sementes, ofertas são sementes, confissões são sementes. Você sabe por que Jesus ressuscitou? Porque todas as vezes ele dizia, eu vou ressuscitar. Você está vendo Jonas? Foi no fundo, vai ressuscitar? Da mesma forma, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Foi por isso que ele ressuscitou. Porque ele confessou o que ele queria. E quando ele precisou, a palavra funcionou a favor dele. Estão comigo até aí? Já que você tem o que fala, o que é que você está falando? Se você vier na frente e orarmos por você, para Deus abençoar e prosperar o seu caminho, saindo daquela porta, o pastor prega para você aqui, você sai da porta e diz, meu Deus, o negócio está difícil, como é que vai ficar esse governo? E tal, você não vai ter o que ora, você vai ter o que fala. Meu tio chegou para mim e disse, meu filho, gostei do que você disse, 2 na terra concordar é feito? Eu digo, sim, tio. Ele disse, onde é que está isso na Bíblia? Eu mostrei para ele de novo. Eu preguei 1h30 sobre oração de concordância. Ele disse, se 2 concordar, eu digo, é, tio. Ele disse, então ore por mim. Eu disse, o que é? Ele disse, hoje de manhã eu falei com a minha patroa, eu tenho 6 anos de 13º, férias e hora extra. Eu estou precisando, falei com ela, ela disse que não pagava, peguei uma discussão grande com ela. Ô mulherzinha ruim, ela disse que não ia pagar e não ia pagar, mas eu vi você dizendo que se 2 concordar é feito, eu digo, é, tio. Ele disse, então ore comigo. Peguei a mão dele, disse, em nome de Jesus, eu oro em concordância com você. Satanás, solta aquele dinheiro. Em nome de Jesus, o dinheiro venha. Amém, tio? Ele disse, amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é. Meu tio morreu e não recebeu. A mulher dele recebeu. O que é que eu ensino e aprendo com isso? É que eu não tenho que orar. Se o que eu falo está contrário, é o que eu oro. Porque o reino do Espírito diz que você tem o que fala. É tão importante isso, que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pede ou pensa. O que você pensa domina a sua língua. E o que você libera com suas palavras, libera a sua fé. Então, quando você confessa a palavra, você já está confessando sua resposta. Entendeu? As pessoas podem jogar praga sobre sua vida, sobre sua casa, mas você pode dizer, nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará na minha tenda. É assim que o diabo trabalha, levantando pessoas para ficar com raiva do seu sucesso, do seu crescimento, e tentar atrasar você com palavras. Mas lembre-se, você tem o que você fala. Declare com a sua própria boca, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Eu sou um abençoado. As bênçãos estão me seguindo e me alcançando. Oh Deus, eu te agradeço, porque esse ano vai ser um ano de sucesso. Eu não vou dar conta de tantas bênçãos vindo, eu vou ter que distribuir algumas, de tantas coisas que estão chegando para mim. Diga, eu sou um abençoado. Diga, eu sou altamente favorecido. Mais uma vez, eu sou altamente favorecido. Diga de novo, eu sou altamente favorecido. Diga, Deus está me favorecendo nessa hora. Diga, o favor de Deus está sobre mim agora. Diga, a graça de Deus está abrindo essa porta. Diga, a graça de Deus vai me dar esse contrato, vai me dar essa casa, vai me dar essa venda.
Gente, eu sei que funciona. Vocês entendem? Quando o meu segundo filho nasceu, ele nasceu de 8 meses. Está pregando hoje à noite lá em Jundiaí. Quando ele nasceu, colocaram ele na incubadora. A médica chegou para mim e disse: vala-me Nossa Senhora, pastor, vala-me Nossa Senhora. Todas as taxas do seu filho estão irregular e eu não dou 3 horas de vida. Eu disse: me leva até ele. Cheguei lá, estava meu Elias na incubadora. Coloquei a luva, eu disse: posso orar por ele? Ele disse: claro, vala-me Nossa Senhora, ore. Eu coloquei a mão em cima da incubadora e disse: taxas. Ele estava tão fraco que eles tiravam uma porção de sangue e só poderia medir 3 e saber as 3 do dia anterior. Aí ela disse: as taxas mais baixas são essas, pastor, hoje. Só amanhã é que a gente vai ver o restante. Eu disse: tudo bem. Coloquei a mão: taxas, eu ordeno que vocês subam em nome de Jesus. Voltei para o quarto. No dia seguinte ela chegou e disse: pastor, vala-me Nossa Senhora, as taxas não subiram, homem. Venha orar de novo. Porque as taxas tal e tal e tal. Isso foram 3 dias. No terceiro dia eu disse: veja logo tudo. Aí ela disse: não, graças a Deus, as taxas estão se regulando, mas o pior de tudo é o sopro no coração dele, está muito grande. E essa é a nossa preocupação. Eu disse: me leva lá. Ele disse: vala-me Nossa Senhora, bora. E eu entrei naquele hospital e eu louvo a Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Eu olhei para o meu filho e disse: pai, tua palavra diz que o Senhor não deu filho para calamidade. E que os filhos são herança do Senhor. E Deus não dá herança ruim. Porque herança ruim a gente nem recebe. Herança é coisa boa, correto? Aí eu disse: Senhor, eu sei fazer subtaxa, mas como que fecha o sopro no coração? Ele disse: sopre. Eu disse: como assim? Aí os versículos começaram a vir para mim. Jó disse: o sopro do Todo-Poderoso me fez. Quando Jesus ressuscitou, ele soprou e disse: receba o Espírito Santo. Eu disse: tá bom, pai, eu já creio nisso. Em nome de Jesus, seja curado, meu filho. Meia hora depois, aquela mulher chega com Elias no braço e disse: vala-me Nossa Senhora, pastor, leva, teu filho está curado. Aleluia. Vocês creem em mim? Vala-me Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, nós estamos reduzindo o sobrenatural ao natural. A igreja é sobrenatural. O nascimento de Jesus, sobrenatural. Maria era virgem. A vida de Jesus, sobrenatural. Quem tocava nele virava milagre. Em quem ele tocava virava milagre. A morte de Jesus é sobrenatural. A ressurreição de Jesus é sobrenatural. A volta de Jesus para o céu é sobrenatural. O novo nascimento é sobrenatural. O Espírito Santo que desceu do céu para morar em você é sobrenatural. A fé é sobrenatural. Por que estamos indo para o natural para receber milagre? Tentando explicar Deus com a lógica. Você tem que crer no sobrenatural. Diga para o seu vizinho: você tem que crer no sobrenatural. Diga para ele: é hora de você declarar que já é seu, no nome precioso de Jesus. Diga: eu sou abençoado. Fique em pé nessa hora e diga: eu sou abençoado. Tudo que eu faço prospera. Deus já me abençoou. Este com certeza será o melhor ano de toda a minha vida. Diga comigo: em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, contas pagas, necessidades supridas. Diga: eu sou forte no Senhor. Diga: o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, nenhum cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga: eu sou determinado, liberto, próspero, livre, ungido, justificado. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou sarado, curado, altamente favorecido, agraciado, abençoado, redimido de todas as maldições, redimido de todas as doenças, redimido de todas as enfermidades.
Diga: eu sou redimido da pobreza, eu sou redimido da miséria, eu sou redimido do fracasso. Diga: eu sou um sucesso, eu sou cheio da vida de Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou forte no Senhor, não haverá impossível para mim em todas as suas promessas. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Diga: o meu Deus está abrindo portas para mim agora, meus bens estão se multiplicando intensamente, eu tenho tudo, tenho até em abundância, pois o meu Deus está suprindo agora tudo para a minha família, para a minha igreja, para os meus negócios, para a minha empresa. Diga: eu estou vivendo os melhores dias prometidos por Deus para a minha vida. Eu estou dentro de um fluir financeiro que só aumenta cada vez mais e mais. Diga: eu comerei o melhor dessa terra. Agora diga: o meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela mão do Todo-Poderoso. Coloque a mão assim no seu corpo e diga: meu corpo responde à saúde e não à doença. Diga: meus rins são perfeitos, meu fígado é perfeito, meu coração é perfeito, minha artéria é perfeita, meu sangue flui perfeitamente. Diga: minhas taxas são normais. Em nome de Jesus, eu estou debaixo do sangue precioso de Jesus. Eu fui comprado com o sangue precioso de Jesus. A sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo, criou todos os meus órgãos. Diga: meus olhos foram criados pelo Todo-Poderoso e eles não vão falhar, não vão escurecer. Meus olhos são perfeitos. Diga: meu corpo é perfeito. Mova sua perna e diga: meus ossos são perfeitos, minha perna é perfeita, meu pulmão é perfeito. O Espírito de Deus está vivificando tudo no meu corpo agora. A cura acontecendo agora, há milagres acontecendo agora. Diga: a palavra de Deus está indo diretamente para a minha medula e vivificando todas as células do meu corpo. Diga: eu sou próspero, o que eu faço prospera. O Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força do meu pulmão, o Senhor é a força dos meus olhos, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força do meu trabalho, o Senhor é a força por trás da minha vida. Diga: o Senhor é a minha força. Fale isso 5 vezes bem forte: o Senhor é a minha força. Vamos lá. O Senhor, aleluia. Agora ore em línguas em nome de Jesus. Comece a orar no Espírito agora. Rabacanda labasita rabaraia. Oh, candalabasoteque arabacanda labas. Ricandalabasoteque arabaracanda labaraia. Oh, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Graças te dou por milagres agora. Graças te dou por pessoas sendo curadas agora. Graças te dou, Pai, pela palavra funcionando na vida desta igreja, nas pessoas desta igreja. Obrigado pelas pessoas aqui prosperando de maneira sobrenatural. Eu imponho minhas mãos sobre sua vida para esse novo tempo no ministério. Eu libero uma nova unção sobre sua vida. Libero força sobre você. E assim diz o Senhor: você tem me obedecido, você tem cumprido minha palavra, você tem amado meu povo. Há uma graça e um amor na sua vida para transmitir o meu amor para a vida das pessoas. Esse amor na sua vida não é simplesmente natural. Fui eu que te chamei. Há um povo ferido, há um povo que tem tido medo da minha presença. Há muitas pessoas que estão sofrendo, mas eu vou te ungir hoje com a porção dobrada do meu Espírito, para você amar pessoas que ninguém mais amaria. Tem pastores meus morrendo,
que precisa do seu amor. E eu estou te ungindo para dar esperança para quem não tem esperança mais. E essa igreja não terá só o nome de Casa de Misericórdia, mas a minha misericórdia estará aqui para manifestar. Pessoas entrarão aqui quebradas, falidas, e vão prosperar. Pessoas enriquecerão e perceberão que foi a minha graça e o meu amor. Eu já tenho te dado muito no natural, mas agora eu vou te acrescentar coisas e dons espirituais para você operar numa esfera maior. Estarei levantando pastores segundo o meu coração, que você vai ajudá-los a sair da mentalidade de pobreza e de fracasso. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus. Oh, aleluia. Receba a graça de Deus, receba a graça de Deus. Deus vai te dar uma graça. Vai vir uma unção pastoral sobre sua vida, para auxiliar e fortalecer a obra. E uma graça para atrair jovens para esse lugar, para abençoar pessoas. Essa timidez será transformada pela unção do Espírito Santo, e você será muito ousado ao pregar a palavra de Deus. E Ele vai te dar graça para pregar a palavra. Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Aleluia. Jesus, obrigado pela unção do Teu Espírito sobre a vida deste homem. Pastor Sérgio, coloque a mão no coração dele e transfira a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu abençoo você com a unção do Espírito Santo, para viver uma nova fase na sua vida. A partir de hoje será diferente as coisas. No nome precioso de Jesus, eu abençoo sua vida. Aleluia. Está transferido. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que somos abençoados, porque somos filhos amados, somos herdeiros do Senhor. Quando o pastor Sérgio falou sobre prosperidade, saiba que não é só dinheiro. Tem tanta gente pobre, só tem dinheiro. Mas o que você está precisando, o Senhor trouxe nessa noite. E talvez a sua maior pobreza nessa noite é não ter o Senhor como Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que eu conheci esse Salvador, esse que mudou a minha história, mudou a minha vida, a minha família, e me fez um homem próspero. Eu tenho amor, eu vivo o amor de Deus, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho saúde. Sabe, queridos, 2 anos dessa igreja, a igreja é testemunha. Eu não sei o que é doença, em meio à pandemia, nós não sabemos o que é falta com um grupo pequeno. O nosso suprimento vem do céu, e não vamos saber, porque o inimigo me enganou até eu não conhecer esse amor. Mas hoje eu sei que Ele disse que supriria todas as minhas necessidades, e ela é suprida. Quero agradecer e convidar você que não conhece esse amor, colocar sua mão no coração, no seu coração. Romanos 10, 9 diz que aquele que crê com o coração e precisa falar com a boca, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Filho de Deus. Não tem esforço, é crer, algo suave. Você pode colocar a mão no seu coração, aquele que ainda não tem o Senhor, e confessar comigo: Senhor Jesus, eu sei que um dia tu pisasse essa terra. Eu não vi aonde o Senhor pisou, por onde o Senhor passou, mas eu sei que o Senhor é o próprio Deus encarnado em teu Filho, e eu te aceito e reconheço como o único e Salvador da minha vida.
Eu quero nascer da tua natureza. Eu quero nascer do Espírito. Eu te aceito como único e suficiente Salvador, não mais outro, mas a ti, Jesus. Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Amém? É simples. Se para nascer é confessando, quanto mais o resto da sua vida, confesse a bondade do Senhor. Amém, queridos? Quero agradecer a minha família, Virado Jacaré, sogros, sogras, todos que estão aqui. Agradecer a família Prado, os irmãos de Capivari, os irmãos aqui de Itu, Lucas, todos vocês. Eu tenho certeza que vocês pouco ouviram. Talvez você possa dizer nessa noite: recebemos um pouco de coach. Não é coach, é o Evangelho. Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele se fez enfermo para que eu fosse sarado. Oh glória! Então esse é o Evangelho que Paulo pregava, o que o pastor Sérgio acabou de pregar. E se você quer saber mais, aprender mais sobre fé, sobre crer com o coração e falar com a boca, tem o livro aí dele? Coloca o livro aí do Sérgio. Fé é fazer quando você não tem. É quando está doente, como ele já explicou, você dizer: eu sou sarado. Essa igreja começou, irmão, na pandemia, igreja fechando. O Senhor disse para mim: é o tempo, comece. Eu disse: Senhor, mas como? Não, eu cuido. E até hoje tem cuidado. Fé é exercer aquilo que cremos. Vocês foram alcançados? Então diga: ao sair daqui, eu não vou dizer está difícil. Eu vou dizer: está fácil. Só vai melhorar. Porque eu sou filho e filhas amadas. Eu sou um sucesso em Deus. Oh glória, dá glória a Deus, aleluia. Oh glória, você é uma bênção. Vamos orar, agradecer. Convido o Wesley para orar. Tem mais um? Ao livro do Sérgio, desculpa. Aqui ó, desbloqueando a... Quantos aqui estavam? Faz assim: eu estava com a fé bloqueada. Não fala que está, hein? Fala que estava. Amém? Desbloqueie lendo a palavra de Deus e quem você é. Você é um sucesso em Deus. Você foi gerado em amor. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem derramado, não só hoje, mas todos esses dias. Louvado seja o Senhor por tua presença. Louvado seja o Senhor pelo seu amor. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Obrigado por estar nos transformando a imagem e semelhança do seu Filho. Obrigado por estarmos sendo santificados pelo seu Espírito. Que em nome de Jesus o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreender mais do seu amor, da tua graça e favor, da sua fé que podemos e temos em Cristo Jesus. Assim oramos, sendo gratos, crendo e sabendo que o Senhor fará infinitamente mais. Amém. Oramos então em nome de Jesus. Amém. Glória.
bondade de Deus, tua doce voz que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo